Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso simpósio de sintaxe e variação espacial, como parte do Encontro Nordestino de Sociolinguística. Desejo novamente que sejam todos bem-vindos e espero que esse simpósio seja produtivo. A ideia do simpósio é justamente enfatizar esse tipo de pesquisa que existe muito no Brasil, existem muitas pesquisas sobre a sintaxe do português brasileiro, existem muitas pesquisas sobre variação espacial, dialectologia, mas não há tantas pesquisas que focam em sintaxe na perspectiva dessa variação espacial, dessa variação diatópica. Mesmo quando há um potencial para se fazer isso, não há, muitas vezes não se aproveita, e nos estudos geolinguísticos, o estudo da sintaxe talvez o menos desenvolvido, né? As pesquisas sobre léxico, sobre fonética, são mais desenvolvidas, tem muito mais trabalhos acontecendo do que sobre sintaxe. Então, hoje nós vamos ter 3 apresentações, e a primeira é justamente a minha apresentação. Então, vou começar. Minha apresentação é sintaxe e diatopia, negativas pós-verbais no Mato Grosso do Sul, segundo o ALIB. Sou o professor Heirison Cavalcante, sou professor da Universidade Federal da Bahia. Mais alguém entrou? Ok. Tem que apresentar e ficar de olho em quem está entrando na sala. Bom, então, basicamente, o fenômeno com o qual nós vamos trabalhar é a variação na expressão das negativas sentenciais no português brasileiro, que nós temos, basicamente, a estratégia da negação pré-verbal, como em um A, em que nós temos o marcador negativo pronunciado como não ou como num, antecedendo o sintagma verbal. Essa estrutura é chamada na literatura de neg 1. Nós temos em 1B a estrutura com o marcador negativo em posição pré-verbal e no final da sentença, a posição pós-verbal, também chamada de dupla negação, ou de neg 2 na literatura. E nós temos também a estratégia em 1C, com o marcador negativo não apenas em posição pós-verbal, ao final do sintagma verbal. Neg 3, também chamada de negação pós-verbal, negação final, só enfatizando que ele não é necessariamente após o verbo, é após o sintagma verbal inteiro. E essa pesquisa é uma pesquisa de sintaxe dialetal, então nosso foco principal é identificar a distribuição dessas 3 estruturas nos dialetos do português brasileiro. A estrutura neg 1 é, na verdade, aquela que está presente em todos os dialetos, nós já sabemos disso por muitas fontes, né? Mas então a gente quer descobrir a distribuição de neg 2 e de neg 3, em que dialetos essas formas estão presentes, em que dialetos não estão presentes, especialmente fora do Nordeste. Por quê? Porque muitos falantes e muitos linguistas até cogitam, comentam, avaliam essas estruturas como se fossem estruturas mais típicas do Nordeste, especialmente a negação final, a neg 3. E, além disso, nós queremos ver, nos dialetos em que elas acontecem, como é que é a distribuição sintática delas. Em que sentido? Não exatamente com relação aos fatores que estão favorecendo ou desfavorecendo as variantes, mas quais são os contextos sintáticos em que essas estruturas aparecem. Por quê? Porque quando a gente olha pelo tipo de oração, nós podemos pensar em sentenças declarativas, matrizes, interrogativas polares, interrogativas com pronome interrogativo, sentenças imperativas, sentenças subordinadas de vários tipos. A estrutura de negação pré-verbal acontece em qualquer tipo de oração, qualquer tipo de sentença. Mas as outras duas não acontecem, ou pelo menos é aquilo que os estudos anteriores têm mostrado, que em alguns contextos essas negativas são julgadas como inaceitáveis, agramaticais, e não ocorrem quando a gente está lidando com corpos de fala real, né? Então, por exemplo, a negativa neg 2, que é a negativa dupla, ela é julgada como inaceitável, ela não acontece em sentenças com interrogativos que a gente não encontra isso nos corpora, e
Acontecem subordinadas completivas, mas nas demais subordinadas, subordinadas adverbiais, subordinadas relativas, subordinadas em outras subjetivas que não estejam na posição de objeto, essa estrutura não costuma acontecer, não é muito bem avaliada pelos falantes. E a negativa final, neg 3, ela tem essas mesmas restrições da neg 2, com uma restrição a mais. Ela tende a ser ruim, marginal, em todas as sentenças subordinadas, mesmo nas sentenças subordinadas do tipo completivo, ou seja, aquele tipo que é o objeto direto de um verbo. Então, diante dessa situação aí, o que a gente tem é... para ilustrar, em primeiro lugar, isso tudo. Deu a tabela, agora deixa eu ilustrar esses fatos. Né? Em declarativas, nós temos neg 2 e neg 3 livremente, não teve aula ontem, não teve aula não conheço ele não, teve aula não, conheço ele não. Em imperativas também, nós podemos dar ordens com neg 2 ou neg 3, não faça isso não fale comigo não, faça isso não, fale comigo não. Em interrogativas polares, né, perguntas do tipo sim, não, nós também temos neg 2, neg 3, a dupla e a final. Teve aula ontem, não? Teve aula, não? Lembra disso, não? Ou a negativa final. Teve aula, não? Lembra disso, não? Agora, quando nós vamos para sentenças interrogativas com um pronome interrogativo, quem não trouxe o livro, não, o que você não fez, não, já não são sentenças muito boas e não costumam acontecer nos corpora. Né? Não costumam, não acontecem, não são documentadas nos corpora. Quem não trouxe o livro, não, o que você não fez, não. Aliás, aqui faltou tirar esse não pré-verbal, né? As sentenças ficaram iguais, mas é para ilustrar só com o não final. Um outro contexto de aceitabilidade ou inaceitabilidade é na subordinada completiva. Ele disse que não conseguiu, não, é uma boa sentença. Já ele disse que conseguiu, não, aí a gente não encontra essas sentenças. E entre os falantes, na verdade, há uma divergência. Alguns acham bom, outros acham ruim, alguns acham estranho. Então, aí é uma estrutura um pouco incógnita, né, marginal, porque, ao mesmo tempo que alguns falantes até aceitam, a gente não costuma encontrar nos corpora. Nos demais tipos de subordinadas, a gente não tem nem a dupla, nem a final. Então, se a banda não tocar não, o show vai ser cancelado. Se a banda tocar não, o show vai ser cancelado. Nesse contexto adverbial, essas sentenças são ruins. E como uma relativa também, a conta que Maria não pagou não vence hoje. A conta que Maria pagou não vence hoje. É até difícil, porque esse último não, esse não pós-verbal pode ser interpretado como negando o verbo da principal. Então, diante disso tudo aí, o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com dados do projeto Atlas Linguístico do Brasil. O projeto ALIB, né, fez 1.100 entrevistas dialetológicas em 250 municípios em todo o Brasil, sendo 25 das 27 capitais. Houve 4 informantes por localidade, homens e mulheres, 2 faixas etárias, de 18 a 30 anos, a primeira faixa etária, de 50 a 65 anos, a segunda faixa etária. E todos os 4 informantes por localidade foram de ensino fundamental. Nas capitais, e apenas nas capitais, houve também a entrevista de mais 4 informantes de nível superior. Nosso trabalho é sobre o Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso do Sul, a rede de pontos do ALIB é de 6 municípios, distribuídos por 4 mesorregiões, e nós, nessa pesquisa, vamos descrever 24 dos 28 informantes, porque os informantes da capital e os universitários a gente não está olhando. Então, estamos olhando apenas os informantes que têm a mesma escolaridade. Esses são os municípios e as regiões: Corumbá, Coxim, Campo Grande, Paranaíba, Nioaque, Ponta Porã, e esses números aí são o número da localidade na rede de pontos do ALIB. Aqui é o mapa do estado com os pontos do ALIB, e aí um mapa modificado que eu coloquei um nome diretamente nas localidades e ainda tentei dar um zoom para ficar mais visível aí na tela para vocês, né?
Então, tem esses pontos distribuídos por várias partes do estado. Essa pesquisa contou com dados que foram levantados, né? Houve audição e levantamento dos dados, e parte da descrição inicial por parte de um estudante de iniciação científica, que foi Joás de Jesus Souza, com bolsas tanto do PIBIC quanto do Permanecer. Para a gente situar e contextualizar esses resultados sobre o Mato Grosso do Sul, é bom a gente comparar com outras localidades, porque, como eu disse, há essa questão sobre será que essas negativas estão presentes em todo o país ou não. Essa é a nossa pergunta motivadora. E nós temos, por exemplo, um trabalho de Goldnadel e outros, né, com dados do VarSul, entrevistas do final da década de 80 e início da década de 90, e o que eles encontraram nas 3 capitais da região sul foi absolutamente nenhum exemplo, nenhum caso de NEG3, ou seja, da negativa final. Quero não, sei não, lembro não aconteceu nessas entrevistas dessas 3 capitais. Já NEG2 aconteceu em percentuais muito pequenos, né? 2,6 em Curitiba, 4,4 em Florianópolis, é onde mais acontece, e é até mais parecido com o de outros trabalhos, mas 4,4 é o que se encontra não em outros trabalhos sobre NEG2, mas em outros trabalhos sobre NEG3. Às vezes, há corpos de regiões do Nordeste que tem 4,4 de NEG3 e um número bem maior de NEG2. Em Porto Alegre, 0,6% de NEG2. Então, praticamente, esses dialetos são dialetos de NEG1, com uma pouca exceção, ou eram, pelo menos, quando houve essas entrevistas, com pouca exceção para NEG2 e ausência de NEG3. Quando a gente vai para o ALIB, para os dados do ALIB, então essa aí é uma carta do Paraná. Reparem, cada uma dessas cruzes aí no mapa é uma localidade, e cada ponto dessa cruz é um dos 4 informantes, seguindo a seguinte lógica. Do lado esquerdo, as bolinhas do lado esquerdo são os informantes masculinos, as bolinhas do lado direito são os informantes femininos. Em cima, na parte de cima, a faixa etária mais jovem, e na parte de baixo, a faixa etária mais velha. Então, voltando, então, a gente tem esse perfil aí para a presença ou ausência da estrutura de dupla negação. Onde é azul, o informante usou algum dado de dupla negação. Quero não sei não ouvi falar disso não. E onde tem vermelho é que o informante não usou absolutamente nenhum dado. Como vocês podem ver, na verdade, em todas as localidades houve essa estrutura NEG2, mas não houve em todos os informantes. Nem todos os informantes do corpus do ALIB no Paraná utilizaram NEG2. Quando a gente vai... Então, a gente tem está ausente, essa NEG2 está ausente em 12 dos 70 informantes do Paraná, no trabalho anterior. Já com relação à NEG3, a gente tem primeiro um mapa que está mostrando por cidade, sem discriminar os informantes. Vocês já podem ver que tem várias cidades que estão em vermelho, que significa, nessa cidade, nenhuma das entrevistas aconteceu NEG3. Então, nós temos vários dialetos do Paraná em que nós não temos, de acordo com o corpus, registros de NEG3. Então, potencialmente, são dialetos que não usavam, né, não usam essa estrutura NEG3. Quando a gente vai olhar com base nos informantes, em cada um dos informantes, a gente vai ver que mesmo essas localidades que estão em azul, não é todo o informante que utiliza a estrutura. Então, aqui na ponta esquerda superior, a gente pode ver que no ponto 207, 3 informantes utilizam, mas um não utiliza. E vocês veem que em vários outros casos, você tem, às vezes, um informante apenas utilizou a negação final, ou 2 informantes. Aliás, o que não teve foi uma cidade em que todos os informantes tivessem utilizado. Então, esse é um panorama, pelo menos, com um dos estados da região sul. Então, apenas 8 das 17 localidades têm NEG3 no Paraná, apenas 15 dos 70 informantes têm NEG3 na negação final no Paraná. Com base nisso, vamos olhar o que acontece nesse nosso corpus atual, que é do Mato Grosso do Sul. Então, vamos primeiro olhar para a distribuição geolinguística, e a primeira coisa que a gente percebe é que a primeira diferença é que NEG2 está presente em todas as localidades e todos os informantes, né? Não todas as localidades, em azul aí, mas mais interessante aqui, né?
na verdade, nós não temos cores diferentes. Todos os informantes marcados como azul, porque todos utilizaram a dupla negação. O que não é tão interessante em si, é interessante pela comparação. Há outros estados em que não é isso que acontece. Há informantes que utilizam, há informantes que não utilizam. Então, nós temos essa diferença aí do perfil dos informantes, né, dos dois estados. Né? E aí vocês podem ver essa comparação. Mato Grosso do Sul, de um lado, para neg 2, negativa dupla, e Paraná do outro, vocês veem que há alguns pontos em vermelho no Paraná e nenhum ponto em vermelho no Mato Grosso do Sul. Aí dizendo... agora a situação de neg 3, a negativa final. Então, quero não, sei não, ouvi falar disso não, em que nós já temos a seguinte situação. Em 5 das 6 localidades existem dados de neg 3, mas no sul, no ponto mais ao sul, 117, nós não temos nenhum dado nas 4 entrevistas. Mesmo por informantes, vocês veem que há alguma coisa que é perto de 50%, ou seja, quase metade dos informantes no total estão marcados em azul, porque utilizam neg 3, mas ainda assim tem muitos informantes que não utilizam neg 3. Na comparação com o mesmo fenômeno, negação final, no Mato Grosso do Sul, negação final no Paraná, nós temos ainda proporcionalmente o dobro de informantes usando negação final no Mato Grosso do Sul. 10 informantes de 24 são cerca de 42% usando a negativa final, ao passo que no Paraná eram 15 dos 70. Então, quanto mais a gente está subindo no mapa do Brasil, nós temos uma maior presença de neg 3 e de neg 2 em comparação a esse outro estado. A distribuição linguística já tem a ver com em que contextos linguísticos aconteceram essas negativas. E aí a gente já tem que abrir algumas ressalvas, porque o tipo de inquérito não são entrevistas sociolinguísticas em que o falante conversa e fala mais livremente. A maior parte da entrevista é o informante respondendo perguntas, dando respostas curtas. Há momentos em que ele pode falar mais livremente, contar algum caso e tal, mas é muito menor do que ele falaria numa entrevista de 1 hora, 40 minutos, do tipo sociolinguístico. Então, há poucas oportunidades para todos os tipos de outras sentenças. O tipo de inquérito não favorece muito que o informante faça perguntas do tipo QU, ou seja, comprando um interrogativo, que ele faça imperativos, que ele faça perguntas QU ou perguntas polares. Ainda assim, o que nós encontramos? Nós encontramos, sim, vários dados de neg 2 em completivas, em sentenças subordinadas completivas. E isso é importante porque outros dialetos do português têm isso, os dialetos do Nordeste têm neg 2 em completivas, a dupla negação em completivas, mas, por exemplo, em Portugal existe a dupla negação, mas apenas em sentenças declarativas. Então, seria perfeitamente possível que essas negativas dupla e final se espalhassem pelo Brasil, mas, a princípio, se espalhassem apenas em declarativas e não em todos os tipos de contextos não subordinadas, por exemplo. Então, aqui, todos aqui, esse mapa é o mesmo mapa anterior sobre que informantes utilizam neg 2. Esse mapa aqui já é que informantes utilizam neg 2, inclusive em sentenças subordinadas completivas. Aí a gente já tem vários pontos vermelhos, só que nós aqui já não temos a certeza de dizer, olha, se não aconteceu é porque o falante não utiliza. Talvez não tenha acontecido porque não houve contextos suficientes para o informante utilizar. Então, isso é uma ressalva que a gente precisa fazer sobre a distribuição linguística dessas variantes nesse tipo de corpus. Né? Neg 2 aparece em completivas em muitos informantes. Neg 3, a negação final, não acontece em completivas. Com relação a sentenças não declarativas, né, nós temos, de um modo geral, com qualquer tipo de sentença, negativa ou não negativa, neg 1, neg 2 ou neg 3, há poucos dados de sentenças interrogativas e imperativas, mas, ainda assim, neg 2 acontece em perguntas polares
e acontecem imperativas como previsto, como esperado, né? E não acontecem em perguntas QU como esperado. Então, aqui temos alguns dados de neg2 em sentenças interrogativas polares. Não é pamonha que você está falando, não? Não é nascente, não? Não é dor de olho, não? Não é varejeira, não? E em 3 dessas localidades. Né? Aqui são as localidades em que houve dados de interrogativas polares. Né? E houve dados de interrogativas, de neg2, negação dupla, em imperativas em uma localidade apenas, que é NIA-OC, que são estudados em tela. Não esquenta, não. Não liguei, não. Okay? E neg3 acontece apenas em declarativas, não acontece em não declarativas de nenhum tipo. Ok? De um modo geral, então, o nosso resumo aí da apresentação é neg2 acontece em todos os informantes de todas as localidades do nosso corpus do Mato Grosso do Sul, de modo diferente do Paraná, em que a gente não tinha em vários dados. E neg3 acontece na maioria dos pontos do Mato Grosso do Sul, 5 dos 6, ao contrário do Paraná, que era em 8 dos 17, e em grande parte dos informantes, 45 contra 17. Ok? Então, essas são as referências. E eu agradeço a atenção de vocês.